Será que é legal começar com ele falando o Papa é... A gente podia jogar o Papa é Pop como um PG, né? Ele vai falando e a musiquinha no fundo. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileño. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Marcos Botelho Fora da Caixa. Estou com o Fontana. Vitor Fontana, Fora da Caixa. Fora da Caixa. Ó, E estamos com o Fontana trouxe aqui uns livros do Papa. Tá estourando, hein? Não sei, é muita luz aqui. A gente trouxe uma luz natural ali. Ele tá estourando as vendas dos livros do Papa. Tá, todas as livrarias tem um monte. O Fontana ele leva tão a sério os vlogs que a gente grava, que aí ele pega e compra os livros pra gente conversar, mas a gente não vai falar, deixar claro aqui, a gente não vai falar do Papa em si todo, né? A gente vai falar sobre essa entrevista que ele deu pro Fantástico dia 28 de julho, domingo, antes dele ir embora. Na verdade ele deu na quinta-feira, então a gente vai falar sobre ele. E é interessante que alguns estão animados com alguns comentários que a gente possa fazer do Papa, mas a gente não vai falar sobre o papado. A gente não vai falar sobre a história dos papas, deixar claro aqui, até porque a gente não é católico, né? É verdade. Deixar bem claro, para o católico pontífice, né, o cara que faz a ponte, o protestante acha bem estranho. O Papa é o representante de Pedro, né, pro papado aqui, assim, o sucessor de Pedro. Na liderança da igreja, né? Como grande líder da igreja cristã. Pro católico a ideia é essa, o sucessor, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque na minha visão do evangelho, eu sou sucessor de Cristo. Então, eu tô aqui representando a Cristo. Então, se ele quer ser de Pedro, tá bom, assim, eu não... a responsabilidade é a mesma entre nós. Não, só cuidado, né? Porque tem um pessoal aí que acha que... Acho que... Não, que é sucessor de Cristo de maneira autoritativa. Não, é só que eu tenho que representar, apontar para Cristo no meu dia a dia de viver. Então eu tô tranquilo. E é lógico, algumas coisas que a gente pode falar aqui, e a gente vai tentar pôr a entrevista, um pedacinho da entrevista, e a gente faz alguns comentários, até porque agradou a entrevista para você? Você tem agradado o Papa Francisco? Sim. Vamos colocar da seguinte maneira. Esse Papa Francisco, ele tem resgatado pelo menos alguns dos valores do cristianismo que a Igreja Católica talvez tenha deixado de lado ou tenha dado menos importância, como, por exemplo, a proximidade entre liderança e povo. Isso eu acho que é uma coisa super positiva e eu acho que é uma coisa que nós podemos aprender. A pergunta que alguns estão fazendo, Marcos, vocês que são protestantes, por que vocês querem fazer uma análise da entrevista de um Papa? No mínimo, porque ele é o representante da maior igreja cristã atualmente. Só daí já está um bom motivo. Eu lembro quando o Ratzinger, Bento XVI, assumiu, eu corri atrás de alguns textos dele na época, porque eu pensava justamente isso. Poxa vida, eu sou um cristão. Eu não posso me dar o direito de não saber o que o líder da maior instituição que se diz cristã pensa. Eu tenho que saber o que esse cara pensa. Aí tinha na época um diálogo famoso dele com Habermas, era um papa mais filósofo, esse é um papa mais humano, o que eu acho muito bom. Então vamos dar uma olhada aí numa das primeiras respostas dele da entrevista. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. A nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Y eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no?
Caramba, é um tapa na cara, hein? Ele falar sobre a pobreza. Interessante até o linguajar dele sobre pobreza, muito da teologia da libertação, e ele, por ser da América Latina, a América do Sul, vem trazendo um linguajar sobre o povo exige pobreza. E são duas coisas, eu acho. Primeiro que a popularidade desse Papa é tão enorme que a gente vai ver todo tipo de gente chamando para si, puxando a brasa para sua sardinha. Então o cara que é teólogo da libertação vai dizer, olha lá, tá vendo? Tá vendo? O Leonardo Boff tem tweetado sobre isso, feliz da vida. Agora, um franciscano vai dizer o seguinte, não tem nada de teologia da libertação aí. Isso aí já tem faz tempo. Já tem faz tempo, isso é franciscano. Isso é Francisco de Assis, largando tudo. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, ele tem, diferente de outros papas que tinham uma visão teológica muito profunda, ele tem uma análise muito aguda do momento que ele vive. Ele tem uma análise muito aguda do mundo. Então ele percebe um negócio simples, um negócio que a gente poderia perceber, que as pessoas acreditam que alguém que vive de religião deveria ter uma vida menos apegada ao dinheiro. Simplesmente está dizendo isso, verdade simples. E é uma verdade que a Igreja Católica vive essa ambiguidade, faz anos. Sim. Eu fui no Vaticano, eu vi o luxo que é, o teto de ouro, coisa assim absurda. Mas que isso chegou no protestantismo, que não tinha chegado até a década de 80. Os assembleianos eram mais simples. A Igreja Histórica, mais ou menos, sempre foi de elite. Mas até o pentecostalismo era mais simples, que a teologia da prosperidade inverteu isso. E aí eu me pergunto, aí como diria o que você gosta, aí eu pergunto, né? Marcelo Rezende. Aí eu pergunto, ele fala que o povo exige pobreza ou simplicidade. Vamos mudar isso aqui para simplicidade, que é mais o nosso linguajar. Certo. Que povo? Porque tem um povo hoje que quer prosperidade. Não, então você tem do líder e do povo. É diferente. Eu acho que é o seguinte, vamos colocar duas coisas, são duas coisas diferentes. Eu acredito que ele está falando o seguinte, o povo não quer pobreza para si, quer pobreza do sacerdote. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o povo que aderiu à teologia da prosperidade, ele quer prosperidade para si, e aí o Bergoglio não está falando isso, o Papa Francisco não está falando isso, quem está dizendo isso sou eu. Ele enxerga naquele pastor que anda de carrão um modelo de fé bem-sucedido. Isso. E o modelo de fé bem-sucedido é um modelo que vai me trazer prosperidade. Se o cara que está pregando prosperidade anda bem, exatamente, esse cara, se ele andar de Fusca, o discurso dele não cola. Não cola. Então, mas a gente quer dizer que a gente está muito mais para o Papa Francisco nesse discurso agora que ele fala, do que para a teologia da prosperidade. Não. Ninguém prega pobreza. Aliás, muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo saia da miséria. Agora, a simplicidade é algo que Jesus pregava claramente. Jesus tinha condição de entrar de qualquer forma gloriosa em Jerusalém, ele escolhe um jumentinho. Eu acho que é diferente você falar, pelo menos na cabeça, estou tentando pensar com a cabeça do Francisco. Pensar em pobreza e pensar em miséria. Eu acho que ali o Papa está pensando no seguinte, quando ele diz pobreza, ele está pensando no seguinte, viver com aquilo que é necessário e nada além disso. Diferente de miséria, que é algo que ele prega contra de maneira veemente. Agora, uma coisa que tem que deixar clara, a gente ainda está na primeira resposta dele. Alguns falaram assim quando eu falei que ia fazer esse vídeo. O Vaticano é riquíssimo, isso a gente sabe que é riquíssimo, mas existem limites do que um Papa pode fazer, assim como há um limite para o que um pastor da sua igreja pode fazer. Por exemplo, alguém falou, vende o Vaticano que você resolve o problema das crianças famintas, né? E é que nem o seu pastor que assumiu agora, ou assumiu há 2 anos na sua igreja, que teve vários fiéis que ajudaram a construir o templo, eu estou falando, ele fala, eu vou vender tudo. Não tem como, nem como esse Papa. O Papa ele tem um limite da sua mensagem que ele pode falar, olha, eu decidi ser simples. Ele não tem autonomia para tomar esse tipo de decisão, e além disso, você vai vender o Vaticano para quem? Quem vai comprar o Vaticano, efetivamente? Isso é uma outra coisa. Né? Então, assim, as coisas não são assim tão simples. O que existe, que a gente não pode ignorar, é que igrejas protestantes, católica, ortodoxa, e instituições religiosas que representam outras confissões de fé que não são cristãs, ao longo da história, cometeram grandes erros e investiram na sua própria glória e não na glória de Deus. Isso é um fato.
A Igreja Católica fez isso, a Igreja Protestante fez isso, a gente tem que se arrepender disso, a gente tem que pedir perdão a Deus por conta desses erros E históricos. construir o templo verdadeiro. Construir o templo verdadeiro. São as pessoas. Que são as pessoas, exatamente. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en 1000 cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá que se comunica com seu hijo por carta. Essa resposta sobre a mãe que acolhe o filho é interessante que ele fala, né? Porque é uma análise que ele está fazendo sobre o porquê que a Igreja Católica se distanciou dos membros, né? Dos seus fiéis. E é interessante pensar no nosso caminho que a gente está fazendo, né? O Papa Francisco está dando um caminho de volta, porque eles realmente perderam o contato. Eu conversando com meus amigos católicos, eles falam que eles vão às vezes na missa e eles não sentem aquele acolhimento pastoral que eles queriam ser acolhidos num domingo de manhã. Eu acho que a Igreja Católica, em alguma medida, ela se fechou nela mesma como instituição. A linguagem dos padres ficou muito distante da linguagem do povo e, em alguma medida, até quantos amigos padres você tem, né? Então, o padre acaba ficando amigo da moça Carola da paróquia, ou nem mais da moça, da senhora, né? Então, isso é complicado. Agora, nós evangélicos fizemos isso e desejamos isso como modelo durante muito tempo. O Papa Francisco está dizendo, isso foi um erro, nós estamos voltando, precisamos ser uma igreja mais acolhedora e muitos evangélicos ou protestantes estão indo para as megas igrejas, não é isso? Eu acho que essa tendência está diminuindo um pouco agora, na nossa entrada no século XXI, mas ao longo da década de 90, principalmente aqui no Brasil, todo mundo queria ser uma Saddleback Church, uma igreja de Bill Hybels, uma igreja de Rick Warren, igreja com 5.000 membros, que o pastor não sabe nem o nome das pessoas. Isso no lado histórico, porque no lado pentecostal a gente tem as mega igrejas construídas já também. Tem. E isso aí só tá... As pessoas entram e saem e não são acolhidas realmente como filhos. Não, de fato não são. De fato não são. Mas eu acho que está existindo... As históricas estão caminhando um outro caminho agora nessa entrada do século XXI. Eu acho que já existem vários movimentos de gente que entendeu que uma igreja de sucesso não é uma igreja com um número de milhares de membros, mas... E também ao contrário, também a gente tem que ser... Não é necessário que uma igreja que tem milhares de membros também é um fracasso. Não, às vezes, mas é muito mais difícil ser acolhedora. Muito mais difícil. Eu fiz parte de uma igreja de milhares de membros, acho que pode falar aqui sem nenhum problema, Batista do Morumbi, que era espetacular na pregação. O Ari Veloso era um cara genial. Eu nunca conversei com o Ari Veloso. Não, mas esse é o defeito. Eu tenho um carinho pela figura do Ari muito grande. Muito grande. É um cara que, quando faleceu, eu fiquei triste. Quando eu vi o livro Fala Batuta com a foto dele estampada, eu me emocionei. Agora, eu nunca conversei com ele. Eu fui membro da Igreja Batista do Morumbi uns 10 anos. Esse é o lado ruim das mega igrejas. E é interessante, por exemplo, quando o Papa estava vindo para o Brasil, eles quiseram colocar ele no Papa Móvel Blindado. Ele falou, se for para entrar no blindado, eu prefiro não ir. Ou eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é estar perto do povo, ou então nem me leva. E aí você diz uma frase para mim no carro, eu gostei muito, repete aí. Não, que o Papa visitar o Brasil com carro blindado, com Papa Móvel blindado, é morrer antes mesmo de levar o tiro. Né? É escolher morrer antes de levar o tiro. Porque o Papa deixa de ser Papa, no seguinte sentido, no sentido daquilo que era o propósito dele vir aqui, que é ter contato com as pessoas, que é ser visto pelo povo.
quer fortalecer o catolicismo, fortalecer o ninguém é catolicismo. bobo aqui, a gente sabe Exatamente. que a estratégia está no Brasil. Então, O assim, Brasil está perdendo muita gente, o catolicismo, para os protestantes. e aí tem uma outra coisa que as pessoas não percebem. O vidro blindado, ele é uma marca, ele é um símbolo de desconfiança. Você está partindo do pressuposto que você vai ser hostilizado. Mas a partir do momento que um Papa já tomou um tiro, o Papa já tomou um tiro? Não. Nunca tomou um tiro? Não. O João Paulo nunca tomou um tiro? Não. Certeza? Absoluto. Você pode Nunca falar do teve. John Kennedy. Por que eu tô com o Papa? O Papa nunca foi agredido? Um tiro, não. Nunca? Não. Certeza? Absoluto. Então, isso aí esquece. Tomou o tiro aqui, ó. Em 1900 e quê? 81. 81, sabia que tinha tomado o tiro. Foi lá na Basílica de São Pedro. Não foi na Basílica, foi na praça. Na praça, que era a frente da Basílica. Isso. Isso, você tomou um tiro. Mas daí tem que desconfiar. Não, tudo bem, você pode tomar precauções, mas que é um símbolo de desconfiança, Não. especialmente se você está indo para um povo que você diz que você ama. Porque do que vale você beijar Não, é a mãe Não. que fala assim, eu vou beijar, mas eu tenho medo da minha criança, vou botar um blindado. Não, eu queria dizer o seguinte, de que vale você beijar o solo de um país e dizer que o ama e dar o maior símbolo de desconfiança dele e se blindar atrás do... Você toma tiro. Mas isso é interessante, o pessoal fala, pô, gastando, sei lá, milhões de dinheiro com o Papa público, que a gente sempre é contra o gasto público para coisas da religião. Só que o Papa também é um líder de Estado. Ele é um estadista. Então, você gasta esses milhões quando o Obama veio aqui com segurança. Isso é besteira. Lógico que vai gastar. Não, e assim, vamos combinar uma coisa. O Estado é laico. É laico. Ponto. Agora, quando você tem 60% de católicos... Mas é isso, é um Estado democrático. É um Estado democrático que faz as coisas pelo bem da maioria. A maioria é católica. As pessoas estão na rua para ver o Papa, elas querem isso. Então esse é o momento do católico. Deixa o católico em paz um pouco. Deixa o pessoal ser feliz, como diria o Caleb. En latín dice, Ecclesia sempre reformanda. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la Iglesia es dinámica y responde a las cosas da vida, ¿no? Então, é interessante o Papa usar uma frase que virou a marca dos protestantes. Que a igreja tem que estar sempre se reformando. Isso é demais. E algumas igrejas não querem se reformar, mesmo protestantes. Não, é interessante. Tem igrejas protestantes que não sabem esse lema. Que é o do latim, que é o reformado, sempre reformando. E uma coisa assim, que eu acho muito interessante. A gente não busca aqui, você, eu acho, nesse espaço, não busca aqui trazer nenhuma mudança de paradigma teológico. Não, ninguém quer, por exemplo, eu não quero Papa para o meu, todo respeito com o Papa, não vou venerar nenhuma imagem, certo. Apesar que eu entendo a discussão, eu acho que você deveria entender um pouco mais a discussão. Eu acho idolatria na prática, mas na teoria realmente você pode discutir a veneração. Mas na prática, o que acontece no solo é idolatria. Gera. No povo brasileiro é muito idólatra, o povo protestante é muito idólatra. O brasileiro culturalmente é idólatra. Se a gente não está adorando uma imagem, está adorando um líder ou o gasofilácio, alguma coisa a gente está adorando. A gente tirou às vezes um santo para botar o gasofilácio. Não justifica. Mas a proposta é sempre estar reformando o modo de pensar, o modo da liturgia, o modo... de como você vê a sociedade, porque a sociedade muda, tem que mudar a visão. E um Papa falando isso, ô Fontana, para mim caramba, é um Papa reformado, fora da caixa. Eu acho que esse Papa é fora da caixa da cúria e dentro da caixa da pós-modernidade. É um Papa pós-moderno. Você tem um blog fora da caixa, um vlog fora da caixa, e você sabe que não existe esse negócio de sair da caixa. Que você sai de uma caixa para ir para outra. Não, e alguém comentou isso, foi o Fábio Barbi. Ele comenta assim, esse Papa é fora da caixa, mas ele ainda está dentro da caixa.
é aí que começa a reforma. Os caras que pensam fora da caixa, mas estão na caixa. Né? E aí o que acontece? Ele tá dentro da caixa pós-moderna, assim, isso para mim tá muito claro. Um papa que dialoga com protestante, dialoga com judeu. Cadê o livro? O livro aqui, pô, peraí. Aqui, ó. Interessante, isso é até uma boa leitura para você, que uma conversa entre o Francisco, na verdade era o Jorge Mário Bergoglio, e um rabino, né? Abraham Skorka. E um pastor presbiteriano. O presbiteriano, ele é presidente da Sociedade Bíblica Argentina, Marcelo Figueroa. E é um livro muito interessante que eles fizeram. É uma ecumênico, série, né? Uma série. Eu tava dando uma lida. Esse aqui é sobre oração, esse aqui é sobre a dignidade humana. Uhum. Se fizer assim dá pra ver. Deu pra ver melhor aqui. Isso. Então isso aqui é muito bacana. Aliás, ele dá uma palavra final sobre o ecumenismo. En ese aspecto creo que es importante que todos trabajemos por los demás, podar el egoísmo y un trabajo por los demás según los valores de la propia fe. Cada confesión tiene su creencia, pero según los valores de su propia fe, trabajar por los demás. Y nosotros encontrarnos todos para trabajar por los demás. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día la urgencia es tal que no podemos pelearnos entre nosotros a costilla de los demás. Primero trabajar por el prójimo. Después hablar entre nosotros con mucha altura, dando razón de nuestra fe cada uno, buscando entendernos, ¿cierto? Eu não lembro de ter visto um Papa sendo tão ecumênico. Eu acho que com os protestantes o João 23 foi bastante generoso. 23 ou o João Paulo II? Não, João 23. Antes, Concílio Vaticano II abriu diálogo com gente como Oscar Cullmann, por exemplo. Mas esse cara, o Francisco, o Papa Francisco, ele abre diálogo com os judeus, aí ele cita todos, como a caridade tem que estar acima da discussão de fé. Acho isso interessante. Num dos livros que a gente viu ali, o rabino, ele convida não era Papa Francisco, né? Era o Jorge Mário, para ir pregar lá na sinagoga, né? Não é o Jorge Mário Lobo Zagallo, é o Jorge Mário Bergoglio, mas convida e o Jorge fala assim, eu tô me sentindo como um sapo fora do poço. Fora do poço, né? Um peixe fora d'água. Aí o rabino chega e fala, não, você é um filho de Deus, eu tô chamando um filho de Deus para falar sobre as coisas de Deus. Aí tem uma discussão, aí eu faço uma pergunta para você, pegar de surpresa. Sim. Por exemplo, se você fosse convidado, que nem ele foi, para pregar numa sinagoga, você pregaria no Novo Testamento e chutaria o pau da barraca ou no Antigo Testamento? Acho que você não precisa chutar o pau da barraca. E assim, Paulo pregava em sinagogas. E ele usava o Antigo Testamento. Jesus pregou em sinagogas. Jesus pregou em sinagogas. Expulsou demônio em sinagoga. Expulsou demônio em sinagoga. Leu Isaías em sinagoga. Gostei. Entendeu? Gostei, foi sábio. Eu não sei. O ministério de Paulo, o primeiro lugar que ele vai nas cidades por onde ele passa é na sinagoga. Tá, e o que ele usa é o Antigo Testamento. Mas então isso é uma coisa interessante, por exemplo, como se a gente olhar nessa linha de religiões, não dá em todas, é lógico, mas você pega protestante, católico, você pega os ortodoxos, você pega os judeus, foi isso que ele usou, até os espíritas, aqui no Brasil, que a maioria professa, há coisas em comum que dá para ter um diálogo e trabalhar junto em certas áreas. Eu acho. Eu acho que é o seguinte, principalmente se for fazer o bem. Exato. Nós, lá na Igreja Presbiteriana Alphaville, nós já tivemos um projeto de alfabetização de crianças dentro de uma comunidade, de um abrigo espírita.
A gente entrou no Abrigo Espírita com um projeto de alfabetização e no meio desse projeto de alfabetização, isso mais curioso, o modelo de ensino era um modelo de ensino de alfabetização a partir da Bíblia. Os espíritas deixaram. Então, aquelas crianças, além de serem alfabetizadas, ainda conheceram o Evangelho ali. Não sei se você sabe, mas tem um grande número de espíritas que assistem o meu vlog Fora da Caixa. Eu recebo e-mails sobre isso. E é lógico, a gente tem várias divergências teológicas. Assim como a gente tem divergências teológicas com o próprio Francisco. Com o próprio Francisco, com a Igreja Católica. A gente tem divergências teológicas entre a gente. Entre denominações e entre a gente da mesma igreja. Senta, discute. A briga que eu tive com você no carro sobre ecumenismo foi boa. Foi. Mas eu assim, acho que assim, o que a gente não pode abrir mão é da centralidade da fé. Isso. Na centralidade da fé, claro que eu tenho muito mais coisas em comum com você do que eu tenho com o Papa Francisco. Uhum. E eu tenho muito mais coisas em comum com o Francisco do que eu teria com um espírita. Uhum. Então, na centralidade da fé, a gente não pode abrir mão. Agora, dialogar, respeitar, tolerar e trabalhar pelo bem juntos é algo que dá pra fazer. Dá pra fazer, e mesmo assim tem gente que não faz. Teve a frase do fariseu que eu li ali, que era assim: se o Papa Francisco está falando coisas boas, eu vou fazer o advogado do diabo só para não ficar do lado dele. Então é mais ou menos assim, a pessoa é tão contra um líder de uma religião que ele prefere ficar do lado da inércia, sim, do que ficar do lado de alguém que está fazendo bem e ajudar. Eu acho assim, para fazer o amor, que é o que Jesus pregava, ele estava do lado de quem fosse. O Sandro Baggio, para quem não conhece, ele é pastor do Projeto 242, não sei se tem muita gente aí que conhece, mas o Sandro postou um negócio bem interessante. Perguntaram para ele se ele tomaria ceia junto com o Papa. E aí, é uma coisa, para um pastor, figura pública, tá um negócio meio complicado, espinhoso de responder. Ele falou: é meu irmão em Cristo. Antes de mais nada, ele é meu irmão em Cristo. E aí eu entendo que o Sandro está falando é o seguinte: tem uma divergência teológica seríssima com o Papa, para começar na justificação. Não é uma divergência simples. Não é uma divergência central. Porque nós acreditamos que a justificação é só em Cristo. Pela não fé. há, e é pela fé. Né? E a fé ainda vem de Deus, não é nem sua. Para que não vanglories. Agora, é muito maior a minha comunhão com o Francisco no sentido de que o que traz salvação é o sacrifício redentivo de Cristo na cruz. O Papa acredita nisso. Eu também. Ele põe mais algumas coisas. E a gente tenta falar, é só isso. Bom, a última, que eu acho que é interessante, vai ser o maior vlog da história da humanidade, mas estamos aí, né? É o último discurso do Papa falando sobre o Deus desse mundo. Este mundo actual que estamos viviendo había caído en la feroz idolatría del dinero. Y se da una política mundial muy impregnada del protagonismo del dinero. Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. ¿Qué sucede entonces? Cuando reina este mundo de la feroz idolatría del dinero, se concentra mucho en el centro, y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados. Hasta ahora vimos claro cómo se descarta a los ancianos. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. El joven tampoco produce mucho, porque es una carga que hay que formar. Ahora estamos viendo que la otra punta, la de los jóvenes, está en proceso de descarte.
el alto porcentaje de desocupación juvenil que hay en Europa es alarmante. Nos encontramos a un fenómeno de jóvenes descartados. Entonces, para sostener este modelo político mundial, descartamos los extremos. Hoy día hay chicos que no tienen que comer en el mundo. Hay chicos que mueren de hambre, de subalimentación. Basta ver ciertas fotografías de algunos lugares del mundo. Hay enfermos que no tienen acceso a la salud. Hay hombres y mujeres mendigos de calle que mueren de frío en el invierno. Hay chicos que no tienen educación. Todo eso no es noticia. Bajan 3, 4 puntos las bolsas de algunas capitales y gran catástrofe mundial. ¿Me entienden? Sí. Ese es el drama de este humanismo deshumano que estamos viviendo. Por eso hay que recuperar los extremos, los chicos y los jóvenes, y no caer en una globalização de la indiferença destes dois extremos que são o futuro de um povo. Bom, esse é o discurso que eu mais me identifiquei. Porque assim, quando ele faz essa análise social do Deus desse mundo, o dinheiro, a economia, eu me lembro muito do Pacto de Lausanne de 74, o Evangelho todo para todo homem, que foi algo que a gente já vem estudando nos últimos anos, e muito forte aqui na América Latina, e faculdades como a FLAM, que eu estudei, o Servo de Cristo estudou, e muitos outros vão estudando esse tipo de pensamento, e os teólogos latino-americanos vêm falando sobre isso. Não tem como se pregar o Evangelho, falar de um Deus que liberta, com essa economia que oprime. A gente tem que viver o Evangelho todo, e o Evangelho todo desestrutura isso que estamos aí. Isso. Você lembra no Novo Testamento, quando usa no grego a palavra Kyrios, a gente traduz como Senhor, uhum. Né? Só que Senhor, você pode usar Senhor para você chamar respeitosamente o seu pai, você pode chamar Senhor respeitosamente o dono de uma terra. O que configura você dizer que aquele Kyrios, aquele Senhor, está se referindo ao Senhor que é Deus? É o fato dele ser usado no culto litúrgico, é o fato dele ser usado nas palavras de proclamação, nos poemas. E isso daí dá a dinâmica de que aquele Kyrios ali pode ser traduzido como um Deus. Dá pra gente a noção de que na igreja primitiva Jesus era tido como Deus. Não olha só que César, o filho. Isso, César era chamado de Kyrios, filho de Deus, de Kyrios, mas pelo império. E aí o que acontece? O que configura alguém ser chamado de divindade? É ele estar presente como um elemento litúrgico, ele ser alvo de adoração. E aí tem um negócio muito curioso. A gente não tinha, até muito pouco tempo atrás, música de adoração ao dinheiro. Agora a gente tem. Então você pega os rappers norte-americanos, o objeto de adoração é o carro, é o medalhão de ouro. Então, ao invés do discurso ser que nem o rap nacional... Não, mas o rap nacional tá migrando. Tá migrando essa porcaria. Você pega o MC da Leste, que foi morto esses tempos, a letra dele é de pegar o carrão, de ter as mulheres... Porque, cara, aliás, eu escrevi esses dias sobre isso, escrevi ontem sobre isso, fizeram uma reportagem com o Ronaldo querendo mostrar que o rap nacional tá indo pra esse troço, como essa mensagem de tirando da pobreza é o luxo. Então, quando você tem a música de adoração ao dinheiro, dinheiro já se constituiu eminentemente e aí eu tenho que fazer como divindade. Ao rapper, aquele que a gente estava ouvindo, o Pregador Lu. O Pregador Lu, que já vem trazer uma resposta sobre isso. Não é o dinheiro a resposta, porque a gente não leva para nenhum lugar o dinheiro. Exatamente. Então, assim, o dinheiro tem aí se constituído como uma divindade adorada. Literalmente e que adorada. Jesus chama de mamon. Não é mais... Jesus não chama de um pecado, mas ele chama de uma entidade. De uma entidade, mamon. E assim, o que eu acho importante, não é mais aquele negócio relativizado, metaforizado pelo seu pastor na pregação. Olha, toma cuidado, que idolatria também é essa coisa da ganância, da gente colocar qualquer coisa na frente de Deus. É diferente. Agora a gente tem adoração.
instituída e oficial ao dinheiro. E aí eu acho que o Papa foi muito agudo, muito perspicaz naquilo que ele colocou. Outra coisa importante é o seguinte: esse mesmo dinheiro que é tido como divindade vai ser aniquilado por Deus. Deus não dá espaço para outras divindades. Não. E ele está em rota de conflito. Assim como no primeiro século Deus estava em conflito com César, Deus hoje estava em conflito com o dinheiro sendo adorado. E deixa eu só dar um negócio aqui antes que alguns falem. A gente não está falando do capitalismo. Até porque sistemas são sistemas e não estamos falando. Estamos falando ao amor ao dinheiro. Isso é a raiz de todos os males que estamos vivendo. Isso tem entrado nas nossas igrejas, que é vergonhoso. Vergonhoso. Então você cria igrejas doentias, onde você vai adorar a Deus como um banco, como alguém que você investe um dinheiro e você colhe. Isso é uma vergonha. Então a gente que é protestante, eu que sou crente, eu gosto dessa palavra porque ficou bem desgastada, sou crente, né? Você é crente, sou crente. Eu tenho vergonha desse lado. E a Igreja Católica também passou vergonha. E quem ganhou com isso? Todo mundo quer. Essa releitura teológica com a perspectiva capitalista tem destruído. E graças a Deus, porque se é só no discurso, pelo menos é no discurso. Toda vez que você usa lógica de mercado como modelo de fé, toda vez que se usou a lógica de mercado como modelo de fé, você cometeu grandes atrocidades na história humana. O que o Papa está propondo, não é um modelo socialista. O que a teologia da missão integral propõe não é modelo socialista. É você pegar o modelo de fé e contaminar a lógica do mercado com o modelo de fé. Essa é a pegada. É você pegar o modelo de fé... É uma agenda de partilha, é uma agenda onde valoriza mais as pessoas do que as coisas, é uma agenda onde a minha marca não fala com a sua marca, mas assim é o meu coração que fala com você. E talvez para encerrar eu fico com isso, esse negócio, esse discurso, eu até inverti cronologicamente, mas é porque é o discurso que mais falou comigo. Acho que está na hora de todos nós cristãos começarmos a repensar o sistema e começarmos a viver, não só da fala, uma vida realmente que começa a pensar no outro como a si mesmo. Eu acho que o amor é o que nos traz unidos. Não sou católico, mas achei tão relevante esse discurso do Papa Francisco que eu quis trazer meu amigo Fontana e a gente quis falar um pouco com vocês. Vocês podem marcar aqui embaixo o que vocês acharam desse vlog gigante, se gostaram ou não gostaram. Sua opinião é bem-vinda e eu quero dizer que você pode apertar curtir também. A gente se vê no próximo Fora da Caixa com temas relevantes ou não.